Olá, pessoal. 23ª aula de álgebra linear daqui do meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Penúltima aula dentro do assunto de transformações lineares, para aí nós mudarmos de assunto dentro desse curso de álgebra linear. Lembrando, 5 partes. Estamos na terceira. Estamos a penúltima aula da terceira, para depois eu entrar espaços com produto interno e autovalores e autovetores, ou diagonalização de operadores, né, que acaba sendo a mesma coisa. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de transformação inversa, que, caso vocês até vão entender mais ou menos a ideia, não é uma ideia difícil de trabalhar com uma transformação inversa, mediante as aulas anteriores, porque o que nós vamos fazer é trabalhar como se fosse com função inversa, só que as nossas funções aqui, na verdade, agora são transformações lineares, né, que vai de espaço vetorial para outro. Lá do curso de cálculo, né, tem algumas condições, mas uma das condições mais gerais, vamos dizer assim, para que se exista uma inversa de uma função, é que a função precisa ser bijetora. Aqui não vai ser diferente, para que tenha inversa, a gente tem que ter que ela seja bijetora. Só que uma transformação linear bijetora tem nome, que a gente chama isso de isomorfismo, né? Se os espaços são iguais, ou seja, eu tenho um operador linear, não uma transformação, o espaço vetorial do domínio e do contradomínio é o mesmo, a gente chama isso de automorfismo. Então, toda vez que a gente tiver um isomorfismo, faz sentido a gente falar de transformação inversa. Perfeito? E é esse o assunto da aula de hoje. Por quê? Porque no curso de cálculo, a gente tem mecanismos para se determinar a inversa. A gente, às vezes, faz uma conta ou outra, até na aula de funções, de revisão de função, né, algumas aulas atrás aí, eu tratei com vocês a respeito de inversa, de falar o que é uma determinada inversa. Só que aqui nós estamos lidando com a inversa da transformação linear, e eu tenho, por exemplo, artefatos para mostrar que uma função ela é injetora e sobrejetora, como, por exemplo, mostrar que uma transformação linear é injetora. Lá no curso de cálculo não tem como a gente usar que o núcleo da transformação é o vetor nulo. Aqui sim. Para mostrar que uma transformação linear ela é sobrejetora, assim como no curso de cálculo, para mostrar que a função ela é sobrejetora, né, porque toda transformação linear acaba sendo uma função, eu tenho que mostrar que o contradomínio é igual à imagem. Mas pelo teorema do núcleo da imagem, que só tem aqui no curso de álgebra linear, para transformações lineares, eu consigo mostrar de uma forma mais prática que o contradomínio é igual à imagem. Então, a nossa ideia é usar as ferramentas da álgebra linear para se trabalhar com as transformações inversas dessas transformações lineares. Então, estou apresentando aqui já para vocês a minha bancada, a gente já vai... Eu vou começar a compartilhar a transformação linear inversa. Eu já deixei alguns desenhos prontos aqui para a gente poder ganhar um certo tempo aqui, tá certo, pessoal, nesse primeiro momento. E aí a gente já começa a fazer os exemplos propriamente dito, porque eu não quero que essa aula fique muito comprida. Então, pessoal, ó, prestem atenção. Eu vou eu vou colocar aqui a definição formal de qual a necessidade de que existe uma transformação inversa. Preste atenção, quando a gente fala que uma transformação linear ela é bijetora, vai existir. Só que ela não precisa ser injetora, ela só precisa ser injetora. Olha só, eu estou pegando aqui uma transformação linear injetora, ok? E agora eu vou pegar uma outra transformação linear S, que não parte de W, ela vai partir da imagem da T. Só que como a T ela é injetora, eu consigo definir uma transformação inversa do que a gente chama muitos cursos, tanto de álgebra linear, ou às vezes até em análise funcional, que é a inversa restrita à imagem, não ao contradomínio como um todo. Então, ó, eu já deixei um desenho pronto aqui para a gente poder ganhar um pouco de tempo, tá? Eu peguei aqui um conjunto V, formado por 3 vetores, e do jeito que vocês estão vendo, olha pro azul, tá certo? Vocês perceberam que essa transformação T, ela é injetora, ela está dentro das condições do meu problema, tá? Ó, a minha transformação T vai de V para W e é injetora. O V1, V2 e o V3, cada um levou em um aqui. Mas essa função, essa essa transformação linear T, ela não é sobrejetora. Sobrou 2 elementos aqui. Quem é a imagem? A imagem são esses 3 caras. Se você ignora o W e pensa que o S está definido a partir da imagem, que cada T de V da imagem, o ST de V vai levar de volta no V, isso é o que a gente chama de transformação inversa de T restrita à imagem.
Perfeito? Porém, a gente vai trabalhar... Aliás, vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor para vocês, tá? A T vai de V para W, a T vai de V para W. A S vai da imagem de T que está contida em W para V. De tal forma que o S, quando eu aplico no T de V, dá o próprio V. Ou seja, é um caminho que vai, volta nesse. O V1 vai no T de V1. O S do T de V1 volta no V1. É o que tá aqui, ó. O S do T de V1 volta no V1. O V2 foi no T de V2. O S do T de V2 volta no V2. O S do T de V2 volta no V2. Então, se aqui só vai em 1, todos da imagem só voltam para 1. Então, existe essa inversa. Mas, por exemplo, vai ter... Isso aqui é função, é inversa? Não, por quê? Porque sobra a cara daqui. Porém, o caso que eu vou querer fazer com vocês aqui é algo que eu já até deixei o desenho pronto também. É algo com esse tipo de problema. Eu vou querer que de V para W seja isomorfismo. Se é isomorfismo, o que é um isomorfismo? Acabei de falar no começo da aula. É uma transformação linear que é injetora e sobrejetora. É exatamente a situação que eu fiz aqui. Ah, professor, mas você só colocou 3 elementos. Pessoal, se tivesse 4 no domínio, teria que ter 4 no contra-domínio e 4 ligações. Isso aqui é uma representação com 3 elementos. Tá certo? Eu não estou perdendo a generalidade. Eu escolhi aqui 3 vetores. O V1 leva no T de V1, o V2 no T de V2, o V3 no T de V3. Ela é 1 a 1, ela é injetora. Não sobrou ninguém aqui no contradomínio, então ela é sobrejetora. Toda transformação linear que é injetora e sobrejetora é um isomorfismo. Aplicando a inversa de W, agora não é da imagem, aliás, é da imagem, só que a minha imagem agora é todo W, né? Se eu pegar aqui, ó, a imagem é todo W, então vai de W para V, é também um isomorfismo, ou seja, se existe uma transformação isomorfismo, existe uma inversa que também é isomorfismo. Todo isomorfismo, existe um isomorfismo inverso que faz o caminho contrário. É como se fosse determinar a função inversa. Só que aqui nós estamos lidando com o quê? Com transformações lineares. Por cima disso, eu preparei só 2 exemplos para essa aula, porque o foco é como que eu determino o isomorfismo inverso. Como que eu determino? Então, como o segundo exemplo tem bastante conta, eu apresentei apenas esses 2 exemplos, porque a maioria deles são tudo irmão gêmeo, só muda o espaço vetorial e como a gente vai trabalhar. E o item A já é um exercício meio com uma cara de avaliação, de concurso, qualquer coisa do tipo, porque no item A eu pedi para mostrar que é um isomorfismo. Isso é aula lá de trás já. Eu já passei, acho que foi 3 ou 2 aulas para trás aí, a gente trabalhou com isomorfismo entre espaços. Como que eu mostro que é um isomorfismo? Eu mostro que o operador ele é injetor e sobrejetor. Então, a gente vai mostrar primeiro que ele é injetor e depois, em segundo, que ele é sobrejetor. Ah, professor, eu quero primeiro mostrar que ele é sobrejetor para depois mostrar que ele é injetor. A ordem dos fatores, não tem problema, vai dar o mesmo resultado aí. Tanto mostrar que é injetor, depois sobrejetor. E sobrejetor e depois injetor, dá na mesma. Mas eu aconselharia você a começar pelo injetor, porque aí o teorema do núcleo-imagem ele fica mais fácil de ser usado para provar que é sobrejetor. É meio, digamos assim, é um caminho mais fácil você primeiro mostrar que é injetor e depois sobrejetor. Então, partiu fazer o item A. Item A é coisa nova, gente? Eu espero que não. É uma revisão de aula passada. Como que a gente mostra que T é isomorfismo? Eu tenho que mostrar, então, que o T é 1 a 1 e que o contradomínio do T é igual à imagem. Só isso que eu preciso mostrar. Então, primeiro eu vou mostrar que ele é injetor. Então, T é injetor. Aliás, agora isso aqui é de aulas anteriores das anteriores aí. Quando que um operador T é injetor? Se e somente se o núcleo da transformação T é formado apenas pelo vetor nulo do domínio. Tá certo? Ah, pessoal, estou esquecendo de uma observação aqui. Abre um parênteses para eu falar uma observação aqui antes de eu continuar o exercício. Essa notação aqui, eu ia apresentar isso nessa aula, que era coisa da aula passada. É como se fosse a abreviação de R2 para R2. Quem que era esse conjunto mesmo? Era o conjunto das transformações lineares que vai do R2 para R2. Quando eu tenho domínio igual a contradomínio, a gente abrevia e coloca apenas R2. Então, o T, ele é um operador linear que vai do R2 para o R2. Ó, do R2 para o R2. Fecha parênteses, voltamos por exemplo. Então, eu preciso mostrar isso, que o núcleo é apenas pelo vetor nulo. Então, bora mostrar essa conta aqui. Então, um XY pertence ao núcleo da transformação linear
Se e somente se, pela definição que a gente já viu, o T de XY dá o vetor nulo do contradomínio, mas o contradomínio aqui também é o R2. Quem que é a T de XY? Ela foi definida como X mais Y e X menos Y. Então, X mais Y, vírgula X menos Y é igual a 0, 0. Uma identidade aqui de vetores vai chegar no seguinte sistema, de que X mais Y é igual a 0 e X menos Y é 0. Claro, uma conta de bêbado aqui, né, rapidona, a gente chega que a única solução aqui que eu tenho é X igual a 0 e que o meu Y é igual a 0. Um sistema homogêneo, poderia ter infinitas soluções ou apenas a solução 0, 0, né? Soma essas duas, dá 2x, ó, é uma solução rápida, tá? Some as duas equações, vai dar 2x igual a 0, x é 0. Se x é 0, 0 mais y é igual a 0, então y também é 0. Portanto, acabamos de provar que tem injetor, né? Portanto, o núcleo da transformação, ó, eu supus um cara genérico e provei que esse cara genérico era apenas o 0, 0. O núcleo da T é formado apenas pelo 0, 0. E assim, T é injetora. Ok? E assim, T é injetora. Segunda situação. T é sobrejetor quando aconteceu o que mesmo? O T, ele é um operador sobrejetor, se e somente se a imagem da T é igual ao R2, que nesse caso é o contradomínio, tá, gente? Aqui tudo bem que aqui o domínio e o contradomínio são iguais, mas um operador ele é sobrejetor quando a imagem dá o contradomínio. Pelo teorema do núcleo da imagem, coisas que a gente não pode fazer no curso de cálculo, mas pode na álgebra linear. A gente sabe que a dimensão do domínio, esse é o teorema do núcleo de imagem, revisando. Dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo da T mais a dimensão da imagem da T. Dimensão do R2 é 2, dimensão do núcleo de T é 0, porque é apenas o vetor nulo, né? Não tem nenhum gerador não nulo para ter dimensão diferente de 0, mais a dimensão da imagem da T. Então, se e somente se, a gente chega que a dimensão da imagem de T é 2. E como a imagem de T está contida no R2, a imagem está contida no contradomínio, que é R2. Como a imagem está contida no contradomínio e a dimensão de R2 é 2, só pode seguir que segue que a imagem é todo o contradomínio, uma vez que um conjunto está dentro do outro e esse tem a mesma dimensão desse, portanto, eles só podem ser iguais, é contido igual. Donde T é sobrejetor e acabou o item A. E assim o T é um isomorfismo. Ok? Isso aqui era a revisão da aula passada. Como que a gente... agora pelo teorema que eu apresentei para vocês, se T é isomorfismo, existe o isomorfismo inverso. Perfeito? Então, se o T vai do R2 para o R2, o T a menos 1 vai do R2 para o R2 também. Só que, para cada cara do contradomínio, agora tem que associar o cara do domínio, a função inversa. O Chabu, pessoal, o bizu aqui, está na seguinte situação. Então, eu vou lá agora mostrar para vocês como que faz a ideia do isomorfismo inverso. Olha como que é simples. Parece confuso, que o assunto da aula de hoje é determinar esse isomorfismo inverso, né, a essência. Mas vocês há de concordar comigo que, eu não comentei isso, mas quando você faz T composta com T a menos 1, isso dá a própria da identidade. Perfeito? Porque uma função composta com sua inversa dá o próprio elemento, né? Então, veja bem o que eu vou fazer aqui. Vocês concordam comigo que eu não sei quem é a inversa? Eu sei que T de XY é alguém. Mas eu não sei que o T do menos 1 de alguém é o XY. Entenderam a ideia? Eu estou chamando de alguém para ficar mais claro para vocês. Daqui a pouco eu vou dar um nome para esse alguém. Então, ó, o T de XY é um AB. Perfeito? Então, o T a menos 1 de AB dá o XY. Inversa, né? Tá? Então, eu poderia até fazer um desenho aqui, ó. Eu vou pegar aqui só para vocês entenderem. Ó, vou fazer um balãozinho aqui. Esse seria o R2,
Estranho fazer 2R2, mas é só para vocês entenderem a ideia. Eu vou pegar aqui a T, pega um XY, e ela vai levar nesse T de XY, que é um ponto AB. O que, que a inversa vai fazer? Ela vai pegar o T a menos 1 de AB, o T a menos 1 de AB, e vai levar no XY. Né? XY, o T de XY é um AB. A T a menos 1 de AB vai levar no XY. É nessa anotação que eu vou bater aqui com vocês e vai ficar claro. Veja bem, ó. Se T a menos 1 de AB é XY, isso acontece se e somente se o T de XY é o AB. Eu escrevi uma verdade que eu acho que todo mundo concorda. Certo? É como se eu tivesse aplicado a T dos dois lados. T composta com T a menos 1 dá o AB, T de XY fica T de XY. Ou seja, T a menos 1 de AB é XY, se e somente se o AB é T de XY. Né? Só escrevi ao contrário aqui. Agora, vamos lá. O exercício não me deu quem é o T de XY? Deu quem que é o T de XY. Pessoal, eu preciso descobrir o AB em termos de X e Y. Ou melhor dizendo, eu preciso descobrir o XY em termos de AB. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Quer ver como a coisa vai construir? Você sabe que o T a menos 1 de um AB é um XY. Aplica T dos dois lados, se e somente se o T de XY é AB. Começa da inversa. T a menos 1 de AB, XY, se e somente se o T de XY é AB. Agora o exercício me deu quem que é a T de XY. A T de XY, deixa eu pegar meu rascunho aqui, ó. É X mais Y e X menos Y. Bom, X mais Y, vírgula, X menos Y tem que dar AB. Se e somente se, o que vai acontecer aqui? Eu cheguei aqui agora num sistema linear que é igual a A, e x menos y é igual a B. Eu cheguei nesse sistema linear. Pessoal, aqui eu tenho que descobrir x e y, desculpa, tá? Tô travado aí. X e y em função de A e de B. Quando você resolver esse sistema, você quer descobrir quem que é x e y aqui no problema. Veja bem, ó. Olha só. Você quer justamente descobrir quem que é o x em termos desse A e esse B. Você vai ver como que a coisa vai bater. Porque quando você pegar e descobrir o x em termos de A e B, você vai ter a T a menos 1 do AB, vai dar alguma coisa que depende de A e B. Perfeito? Olha só. Descobrindo aqui, a gente vai resolver esse sistema, ó, soma essas duas equações. Dá 2x, aliás, nem vou colocar direto, vai. Vai dar 2x é igual a mais B. Passa o 2 dividindo, x é A mais B sobre 2. E o y, quando a gente substituir em alguma das equações, vai dar A menos B sobre 2. Portanto, olha que bacana. Olha aqui para esse começo. Olha para cá. Quem é a T a menos 1 de AB que a gente procura? Se eu for fazer o caminho inverso, ela vai ser A mais B sobre 2, que é o x do problema, vírgula, y, que é A menos B sobre 2. Veja bem, a T de esse x aqui, ó, é esse x aqui. Esse y aqui é esse y aqui. Tá certo? Ó, x com x, y com y. Em termos de A e B, eu chego numa transformação que só depende de A a B. Se você quiser chamar aqui agora de xy, não tem problema nenhum. Tá certo? Moral da história, essa é a transformação inversa. Quando eu aplico o t de xy, eu obtenho um AB. Quando eu aplico a inversa num AB, eu volto, dada por essa expressão aqui, eu volto para o mesmo xy. Tá certo? Não sei se está difícil de vocês enxergarem aqui, mas a ideia seria essa daqui, ó. O que é t de 1, 1, por exemplo? Quem que é t de 1, 1? Ó, vou dar um exemplo rápido, tá? Para não ficar extensa a aula. Quem que é t de 1, 1? É 1 mais 1 e 1 menos 1. É como foi definida a t, né? Ó, 1 mais 1 e 1 menos 1. Vou dando um caso particular aqui. Isso aqui vai dar 2 e 0. O que a inversa faz? Quem que é t a menos 1 de 2 e 0? Olha só. T a menos 1 de 2 e 0, T a menos 1 de 2, 0, ela tem que levar onde? No 1, 1. 2 mais 0. 2 mais 0 sobre 2. E 2 menos 0 sobre 2. Que dá quanto?
1 e 1. Essa é a ideia. Eu acabo de definir uma... Pessoal, aqui eu peguei um caso particular apenas para mostrar como exemplo qual que é a ideia. Se eu for fazer o balãozinho lá que eu fiz agora, eu pego o 1, 1, leva no 2, 0, e o 2, 0 leva no 1, 1. Aqui pela T e aqui pela inversa. Faz isso com todos os elementos. Como ela é bijetora, a gente provou aquele isomorfismo, ela faz isso com todos os elementos. E, por fim, esse exemplo que eu quero ver se vocês concordam com o que eu vou falar para vocês aqui. O item A e o B, aliás, o item A é de aula anterior. Eu quero determinar a transformação linear, a expressão da transformação linear. A gente já fez isso em vários exemplos. O item B é para mostrar que é isomorfismo. E o item C é para determinar o isomorfismo inverso. Então, o B e o C é igual ao exemplo anterior. O item A é para revisar com vocês assuntos anteriores. Pessoal, R2 tem dimensão 2. Uma base de R2 tem dois vetores óbvios, LI, né? Base LI. Eu estou aplicando T em 1 menos 1 e T em 0, 1. Vocês concordam comigo que esse cara, 1 menos 1 e 0 e 1, é base de R2? Ó, não é o T dele, tá? É só ele. O T dele tá aqui, né? Que quando você aplica a transformação vem para a imagem. O T de um cara do domínio, T de um cara do domínio. Então, eu peguei os dois caras do domínio aqui, ó, que estão sendo aplicados a T. Peguei eles e vi que isso aqui é base. Bom, visivelmente é base, porque eu tenho dois vetores apenas e um não é múltiplo do outro. Perfeito? Até uma... Teria que mostrar que combinação linear, o vetor, enfim, dá só os escalares nulo, mas como um não é múltiplo do outro, eu aceitaria numa boa, pelo menos eu, como professor, aceito, dados dois vetores, um vetor não nulo, ok, é base. Dois vetores que um não é múltiplo do outro, rapidão a gente vê que eles também são LI, também aceito. Mais de 3 eu já tenho que partir, porque eu não sei se um é combinação dos outros dois ou não, tá certo? Esse cara sendo base do R2, vocês se lembram de vários resultados que a gente já trabalhou, que existe uma única T que leva uma base do domínio em um conjunto do contradomínio. Quem que é o conjunto aqui? Uma única transformação, que T de V1 é um W1, T de V2 é um W2, certo? Então, o meu V1 é 1 menos 1, W1 é o 2 mais X. Existe uma única transformação que faz isso, certo? E aí, sendo uma base, qualquer elemento do conjunto pode ser escrito como combinação linear da base. Olha quanta matéria atrás que eu estou voltando, tá? Base de R2, existem alfas e betas, existe alfa e beta pertencente aos reais, tais que todo AB pertencente ao R2 é combinação linear dos vetores da base. Só para lembrar, eu estou chamando aqui de AB, pessoal, porque a imagem é polinômio, tá? Então, eu não vou chamar de XY, porque senão o X daqui vai confundir com esse X daqui, e o X do R2 não tem nada a ver com o X da variável do polinômio. Então, para não ter duas letras sintetizando, simbolizando coisas distintas, eu troco, quando é polinômio, eu geralmente chamo por AB, tá? Bom, isso aqui, então, vai dar um sistema linear que eu vou chegar no sistema de que alfa é igual a A, né? Alfa mais 0 beta é A, e aqui vai dar menos alfa mais beta é igual a B. Uma conta rápida, então a gente chega que o alfa é A e meu beta é A mais B. Esses são os valores de alfa mais beta. Logo, tá? Logo, qualquer par AB do R2, qualquer par AB, eu só estou determinando a expressão da transformação. Qualquer par AB é escrito como A vezes 1 menos 1, só substituir o alfa por A, mais, quem é beta, A mais B, 0, 1, que eu substituí o beta por B. Qual que era a etapa que eu fazia aqui agora? Aplico uma transformação T linear dos dois lados da igualdade. Então, vai ficar T de AB é igual a T, vou abrir um parêntesão aqui, de A vezes 1 menos 1, mais A mais B, 0 e 1, e fecha esse parêntesão aqui que eu apliquei a T.
Como a T é linear, a T da soma é a soma das T's, A e A mais B são números reais, o T de número vezes vetor é número vezes T de vetor. De aulas anteriores, né, essa que a gente já viu, vai ficar A que multiplica T de 1 menos 1 mais A mais B, T de 0, 1. Só que o exercício fez o quê? Me deu quem que é T de 1 menos 1 e T de 0 e 1, que é 2 mais X e X menos 1. Certo? Ok? Isso daqui, então, vai ficar A que multiplica 2 mais X, que é o valor do T de 1 menos 1, tá aqui, tá? Então, vai A mais 2 mais X, mais A mais B, que multiplica X menos 1. Ok? E aí, pessoal, aqui eu geralmente deixo nesse formato, eu posso parar aqui, eu posso abrir, enfim, depende muito de problema, geralmente eu deixo em termos de A, B e C, né? A e B, no caso aqui, não é A, B, C não, né? O T de A vai ser um A vezes um polinômio, mais o B vezes um polinômio. Então, eu vou colocar aqui o A em evidência, né? Colocando um A em evidência, aparece um A aqui, e um A aqui, e aparece, vai dar 2A, mas eu tenho menos A aqui, ó. Veja a distributiva, tá? É 2A mais AX, então, ó, 2A mais 2X menos A. Então, esse 2A vira 1. Então, 1 mais 2X. É só abrir a distributiva, fazer a distributiva e colocar 1 em evidência. E o B, como o B só aparece aqui, vai dar o próprio. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Só vou colocar assim, ó, menos 1 mais X. Ok? Só coloquei na ordem de constante, x, se fosse x quadrado, x ao cubo, se tivesse. Tá certo? Portanto, o meu t de AB, opa, tá torto aí, meu t de AB, ele é A que multiplica 1 mais 2x, mais B que multiplica menos 1 mais x. Ok? Agora a gente vai para o item B. Certo? O que o item B pedia? Mostre que T é um isomorfismo. Quantas formas eu tenho para mostrar nesse problema que isso aqui é um isomorfismo? De acordo com o exercício anterior, eu tenho uma forma. Eu posso mostrar que é injetor e sobrejetor, irmão gêmeo. Só que vocês se lembram da aula de isomorfismo que tinha um resultado que falava que uma transformação linear, ela era isomorfismo se e somente se a T leva base do domínio em base do contradomínio. Certo? E as dimensões tinham que ser iguais. Mas espera lá, eu já sei que esse cara é base. O T está levando neste cara e neste cara. Como este cara é base do domínio, se eu provar que esses dois é base do contradomínio, que é base do contradomínio, eu provo que é um isomorfismo. Porque isomorfismo leva base em base. Então, veja como... Professor, mas eu quero resolver do jeito que resolveu o exercício anterior. Ótimo. Mostre que o T é injetor, mostrando que o núcleo tem apenas o vetor nulo, não tem problema nenhum. Mostre que o T é sobrejetor a partir do teorema do núcleo da imagem. É exatamente a mesma coisa com o exemplo anterior. Mas eu quero fazer esse item B justamente com esse resultado, que para mim ele saiu mais rápido. Como T é isomorfismo... Aliás, ó, desculpa. Como T de U em V é isomorfismo C e somente C T leva base de U em base de V, temos, veja só, o meu T vai, da onde que vai esse aqui? Do R2 para o P1R. Certo? A gente viu que menos 1 e 1 e 0 e 1 é base de R2. A T tá levando um desse e um daqui. A T tá levando um nesse e um daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó.
A T está levando no 2 mais... T de 1 menos 1 está levando no 2 mais X, e T no 0, 1 está levando nesse. Certo? C. Olha o que eu vou colocar aqui. Qual que é os dois vetores que eu vou tomar aqui, ó? 2 mais X, vírgula, X menos 1. Se eu provar que o conjunto C é base de P1R, eu provo que esse T é isomorfismo. Por quê? Porque a T ela está definida de uma base levando em uma base. Base do domínio em base do contradomínio. Aí é onde vem aqui agora. Pergunta, é base de P1R? Isso agora é uma pergunta. Certo? Isso é base de P1R? Eu preciso agora verificar se esses dois vetores são LIs. Como que eu verifiquei? Tem várias formas de verificar. Como que você verifica se dois vetores eles são LI? Ah, professor, tem que ver se um é múltiplo do outro. Não, vamos pegar um mecanismo de escrever os vetores e fazer... Lembra aquele processo de... completamento de base que também a gente pode reduzir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois vetores. Isso aqui é uma outra forma de você verificar se é LI ou não. Polinômio eu faço muito isso. Tá? Ao invés de pegar o polinômio... Ou pode ser pelo polinômio identicamente nulo também. Né? Agora que eu parei para pensar nisso. O que eu fiz? Ó, eu peguei e fiz isso. Eu peguei o polinômio 2 mais x e eu sei que ele é 2 vezes 1 mais 1 vezes x. Certo? Ó, são os coeficientes na base canônica. Eu pego o vetor do conjunto e escrevo ele como combinação linear da base canônica do espaço. Ok? E x menos 1, cuidado aqui agora, tá? X menos 1 é a mesma coisa que menos 1 vezes 1 mais 1 vezes x. Aqui é a base canônica. Quais são as coordenadas desses dois polinômios? É 2 e 1, 2 e 1, e menos 1 é menos 1 e 1. Gente, dá para ver agora que eles não são múltiplos um do outro. Se você quiser ainda fazer escalonamento, você vai manter a primeira linha, né? E você vai fazer essa mais duas vezes essa. Né? Ou melhor dizendo, duas vezes essa, mais essa. Ah, professor, mas teria que trocar de linha e tal. Não, vamos zerar aqui já direto, vocês vão ver que vai dar L isso daqui, ó. Né? Esse duas vezes mais esse aqui vai dar 0. Esse daqui duas vezes mais esse deu 3. Ou seja, LI, ó, não zerou a linha. Logo, aqui esses dois caras são LIs, quer dizer que esses dois caras são LI. Certo? Então, vamos lá. Logo, o conjunto C, formado por 2 mais x e x menos 1, que está contido no P1R, é LI. E como a dimensão de LI, portanto... eu esqueci de um detalhe, né? LI, e vai, dimensão de C é 2, porque esse aqui é um conjunto LI, né? Dimensão desse conjunto C é 2, que é igual à dimensão do P1R, segue que C é base de P1R, onde AT leva base B do R2 na base C de P1R e, portanto, T é isomorfismo. Ou seja, eu só quis com esse exercício mostrar para vocês que não existe apenas uma única forma de você resolver, mostrar que o cara é um isomorfismo. Existem vários resultados, eu só quis enfatizar para vocês aqui um outro resultado, que T é isomorfismo, se e somente se leva a base do domínio numa base do contradomínio. Tá pronto o meu problema. Não precisei mostrar que era injetor, tecnicamente aqui entre linhas eu acabei mostrando que é sobrejetor, tá certo? Mas eu usei um outro mecanismo, uma outra forma de mostrar que essa transformação linear, ela é um isomorfismo.
Bom, não cabe mais aqui nessa folha, partindo para uma outra folha, a gente vai para o item C. Pessoal, o item C era para determinar o isomorfismo inverso. Bom, isomorfismo inverso, presta atenção. A T vai do R2 para o P1R. Então, o meu isomorfismo inverso, ele vai de onde para onde? Para a gente não se perder. Vai do P1R para o R2. De tal forma que, para cada polinômio, pessoal, eu vou chamar aqui de C mais DX, tá? Para cada polinômio aqui, sei lá porque eu chamei de C mais DX, poderia ter chamado A mais B também. Ele vai associar, para cada polinômio, ele vai associar eu chamei de AB do R2. Eu estou chamando de AB e CD para não confundir com esse X daqui, não tem nada a ver, entendeu? Então, por isso que eu chamei de AB e C e D. Logo, vamos montar o nosso problema. Logo, aqui eu só montei, organizei para eu não me perder, né? AT a menos 1 de C mais DX é igual a um AB, ó, que é o que eu escrevi aqui, C e somente C aplica T dos dois lados, C mais DX é igual a T de AB. Só que eu tenho a T de AB. O exercício me deu quem que é o T de AB. C e somente C. C mais DX é igual a... Quem que é o T de AB? Pessoal, o T de AB eu vou ter que pegar lá nas anotações anteriores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, ó. T de AB, no final do exercício anterior. T de AB é A vezes 1 mais 2x mais B que multiplica menos 1 mais x. Essa é a T de AB. Ok? Eu agora preciso, na verdade, colocar o x e o termo independente em evidência para comparar. O x vai ser igual ao termo com x e o termo independente com o termo independente. Quando vocês fizerem isso, isso aqui vai dar como? Ó, faz a distributiva aqui, ó, vai dar A menos B. Aliás, então vamos lá. C mais dx é igual a A menos B, ok? Mais U vezes x. É isso que a gente tem que pensar aqui agora. Ó, dá 2AX mais B. O número que acompanha esse é esse, o número que acompanha o x é esse. Então, C e somente C. Agora cai no sistema. A menos B é igual a C e 2A mais B é igual a D. Mais uma vez, a gente tem que obter o A e o B em função do C e do D. Resolver esse sistema, vou deixar para vocês, isso aqui é uma tarefa para vocês. Resolvendo esse sistema, eu vou chegar aqui, o A dá C mais D sobre 3, e que meu B, ele é menos 2C mais D sobre 3. Portanto, a T a menos 1 de C mais dx tem que dar alguma coisa em função de C e D, né? Que é o A, ó, T a menos 1. Tem uma travadinha aqui, deixa eu esperar voltar, e voltou, ó. O T a menos 1 de C mais dx dá o AB. Quem é A? É esse cara aqui. Quem é B? É esse cara aqui. Então, o T de C mais dx é igual a C mais D sobre 3 e menos 2C mais D sobre 3 e CFI no meu problema. Perfeito? Bom, é óbvio que teria muito mais exemplo, tem muito mais coisas, mas a ideia de transformação inversa é essa. Eu dei as duas formas de vocês fazerem, mostrar que é um isomorfismo, aliás, mostrar que é isomorfismo, agora eu mostrei de duas formas, porque eu peguei um exercício de uma cara que era melhor para ser mostrado. Como que determina a transformação inversa? Vocês perceberam que nos mesmos dois exemplos eu usei a mesma ideia, só mudaram os espaços vetoriais. E aí agora é pegar exercícios, revisar esses exercícios, mudar os espaços vetoriais. Tem exercícios assim que eu posso trabalhar de matrizes, enfim, várias situações. Perfeito? Então assim a gente encerra essa aula. Na próxima aula a gente vai entrar em matriz de uma transformação linear. É o último assunto dentro de transformações lineares, que eu vou dividir em duas partes para que não fique muito comprido, porque tem muita coisa para falar de matriz de transformação linear. Então, pessoal,
aqui nós encerramos essa parte de transformações inversas e agradeço a colaboração de vocês, curtam, compartilhem, levem tudo adiante. Dúvidas, já sabem o meu e-mail, já sabem que pode escrever no vídeo e a gente vai se falando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula de matriz de transformação linear.